Com esse vasto currículo aqui, que com certeza está resumido, né, Regina? Regina, Business Relationship Especialista da Redefine Home, é isso mesmo? Redefine Home. O que é o Loans e o WRA Broker? Trabalho com financiamento internacional e broker lá é uma imobiliária. Isso tudo, radialista, especialista em consultoria imobiliária, treinadora de negociação, oratória e vendas. Também foi consultora e treinadora do Cresce aqui, como continua até hoje, né, Regina? Vamos retomar. Referência em vendas e relacionamento interpessoal no Brasil, Estados Unidos, Angola e Portugal. Foi palestrante em vários cruzeiros, MSC, orquestra e com Bob Proctor, em Portugal. E também fala sobre o poder do pensamento e desconstruir para construir. Enfim, eu vou deixar para que a Regina possa se apresentar um pouquinho mais a vocês e conduzir essa manhã aqui nessa aula magna conosco. Uma salva de palmas mais uma vez e é dada a palavra, então, à Regina. Eu quero te agradecer ao Cresce, ao José Augusto Viana Neto, que é uma pessoa maravilhosa, que eu admiro muito. E aqui eu me sinto em casa, porque eu também sou corretora de imóveis, só não exerço porque eu não tenho tempo. Mas é uma honra. Muito obrigada. Eu vou contar até 3, eu quero que todo mundo diga o seu nome em voz alta, pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3. Caramba, não entendi nada. Vamos de novo? 1, 2, 3. Agora sim, conheço a todos, já somos íntimos. Eu sou Regina Araújo. E sabe que, para mim, estar aqui e retomar as palestras presenciais é uma honra. Eu contava, agora há pouco, quando o motorista foi me buscar, que há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, eu fazia as palestras do Cresce, então nós viajávamos muito. Então, eram de 3 a 4 palestras por dia que a gente fazia no interior, e era na verdade, era uma grande festa, né? Porque vivenciar e poder passar informações, estar com os iguais, né, nos torna pessoas cada dia melhores. E estar aqui hoje, para mim, que morava no Rio de Janeiro, eu fiquei lá durante 15 anos, retomei há 2 meses aqui para São Paulo, moro nos Estados Unidos e aqui também, então é um recomeço para mim. E eu quero agradecer a oportunidade de poder dividir com vocês a minha experiência e o meu recomeço. Tem muita gente que tem medo de recomeçar aos 40, né? Tem gente que com 30 anos já se acha velho, e eu me acho super novinha, porque eu estou recomeçando a minha vida há 1 ano, com uma nova profissão, e que eu tenho muito orgulho. Eu estou me sentindo muito segura de estar aqui, porque eu sei o que eu posso proporcionar para cada corretor. E a gente vai falar hoje sobre algo muito legal, que é sobre imóvel. Alguém aqui já viu falar sobre imóvel? Levanta a mão. E é legal também, porque a gente vai falar sobre quebra de paradigmas. E paradigmas são crenças, valores que a gente tem desde a idade de criança até quando a gente fica adulto. Porque quando você tem 5 anos de idade, a tua mãe vai falar assim: filho, toma cuidado na hora de atravessar a rua, você pode morrer atropelado, o carro pode estatelar a tua cabeça. E aí tem muita gente que cresce e aos 40, 60, 80 anos continua com medo de atravessar a rua. E o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês é por que a gente tem esse paradigma em relação ao consórcio. Eu me lembro que quando a primeira vez que eu ouvi falar de consórcio, as pessoas falavam o seguinte, né? Consórcio não contempla, fica comprando, depois você desiste. E a gente estava certo, porque o consórcio era vendido pelo gerente de banco e ele dizia assim para a gente: me ajuda aí para eu poder cumprir minha meta. Quem já passou por isso, né? Eu te dou um cheque especial para você fazer o consórcio, ou eu te aumento o limite, ou eu te dou um empréstimo. E a gente tinha o consórcio goela abaixo, porque tinha que fazer um benefício para o banco. Só que o gerente do banco não entendia de consórcio. Então, ele não vendia, não sabia vender. E aquilo virou esse paradigma que até hoje as pessoas têm com consórcio. E o que eu quero hoje é desmistificar isso. Mostrar que nós podemos pensar fora da caixinha e nós podemos e devemos entender o que é o consórcio e como ele pode proporcionar ganhos para os nossos clientes e para nós também. Quem é que gosta de ganhar dinheiro? Levanta a mão.
Nossa, tem gente que não levantou, então dá esse dinheiro para mim, por favor. E as pessoas têm até um certo medo de falar sobre dinheiro, né? Eu tinha um programa na Rede Globo que chamava Carreira e Sucesso. E eu fiquei durante muitos anos falando sobre diversos assuntos. E um dia eu falei para o meu diretor, eu falei, vamos falar sobre um assunto bacana, que é como ser milionário? E ele falou, pô, o tema é legal, né? Bacana, então vamos falar sobre isso. E o programa eram basicamente 15 minutos na hora do jornal, e na hora que eu abri esse tema, né, a oportunidade de ser milionário, eu nunca recebi tanta crítica na minha vida. As pessoas, porque era ao vivo o programa, e elas ligavam, né? E começou uma enxurrada de ligação, e eu fiquei, mas por que estão fazendo aquilo? E aí uma pessoa, ao vivo, chegou e falou assim para mim, por que enquanto tanta gente está passando fome, existe tanta corrupção no mundo, você vem falar para as pessoas serem milionárias? Então, mais uma vez, é um paradigma, porque o fato de ter pessoas milionárias no mundo não quer dizer que eu não possa ter dinheiro. Por que a gente tem essa resistência em ter dinheiro? E tudo vem da mente. Então, se eu tenho medo de enriquecer, significa, então, que o universo não vai me dar o que eu quero. Então, a limitação, ela começa pela nossa mente. E ali eu entendi que um dos maiores obstáculos que existe no ser humano é não se acreditar merecedor de ter dinheiro, de ter uma vida próspera, de poder ganhar dinheiro com facilidade. E eu trouxe aqui, para vocês entenderem melhor, uma pessoa que é muito conhecida minha, e ele chama Seu Mário. Ele era meu pai, ele faleceu, mas ele era uma pessoa que ele tinha em mente que para você ganhar dinheiro, você tinha que trabalhar muito. E eu precisei fazer muita terapia, porque ele dizia que eu tinha que ser um trator. E quando a gente fala que tem que ser um trator, o trator passa em cima de tudo. E é o que eu fiz durante muitos anos da minha vida. Mas ser trator não significa que a gente possa ganhar dinheiro. E meu pai era um trator. Então, eu tive uma adolescência e uma infância mais ou menos assim. Nós acordávamos ricos e dormíamos ricos e acordávamos miseráveis. Eu cansei de vivenciar isso. Então, tinha dia que a minha casa estava lá, cheia de gente, e muito dinheiro, e muita, né, aquela coisa toda, fartura. E aí, no outro dia, meu pai internado no hospital, com estresse máximo, porque estava devendo. E aquilo incutiu para mim algo muito interessante, porque eu não acreditava que o dinheiro pudesse trazer felicidade. Eu me lembro de um Natal, onde o meu pai pediu para que a gente escolhesse o presente. Era eu e mais uma irmã e um irmão. E nós chegamos na loja, e meu irmão escolheu uma bicicleta, minha irmã uma bicicleta, mas eu tinha ouvido meu pai reclamar com a minha mãe que eles não tinham dinheiro e que ele tinha perdido tudo. Então, eu resolvi escolher um gatinho, que era um gatinho de plástico. E meu pai falava assim para mim, mas por que você não escolhe um presente melhor? Eu falava, não, eu estou feliz com o meu gato. E eu nunca aprendi a andar de bicicleta até hoje. Justamente porque, naquele momento, eu priorizei a condição financeira do meu pai. Em outra ocasião, eu tinha muita vontade de ter um gravador. E meu pai sempre falava para mim, quando eu tiver dinheiro, eu compro esse gravador para você. E no mesmo dia que ele me deu o gravador, eu escutei ele chorando com a minha mãe no quarto, porque ele estava falido. E ele não tinha dinheiro para pagar os funcionários. E imediatamente aquele gravador para mim já não tinha mais nenhum sentido. Então eu fiquei brigando mais de um mês para devolver o gravador para o meu pai, para que ele pudesse vender o gravador, porque na minha cabeça o gravador ia salvar a situação financeira dele, e ele não queria. Até que chegou um dia, ele teve que pegar o gravador e falou, tá, eu vendo, você vai ficar feliz? Eu falei, eu vou ficar feliz. E eu estou contando isso porque muitas vezes os nossos traumas, eles vêm de momentos que a gente não imagina na nossa infância. Dinheiro não nasce em árvore, né? O que você está pensando, que dinheiro é capim. Então, o primeiro passo para a gente entender sobre consórcio é entender que o consórcio ele pode proporcionar um ganho, às vezes até maior do que o aluguel e às vezes até maior
do que o que você ganha hoje vendendo imóvel. Você deve estar falando, essa mulher está louca, né? Eu conheço pessoas milionárias com consórcio. Eu também, durante muito tempo da minha vida, eu priorizei pelo poder, pelo glamour. Eu fui diretora do Mastermind, que é um treinamento do Instituto Napoleão Hill, e é um treinamento onde que as pessoas queriam estar perto de nós, né? Porque realmente tinha algo muito poderoso por trás daquilo tudo. E muitas pessoas que hoje me conheciam, até na TV, por eu ser radialista também, quando eles me olham, eles acham que eu estou passando fome, porque eu vendo consórcio. E é um outro paradigma, porque hoje eu posso provar para vocês que o consórcio dá muito mais dinheiro do que qualquer franquia de treinamento ou mesmo televisão. Então, prioriza. O que você quer? Você quer glamour ou você quer uma independência financeira para que você possa dar condições para sua família e para você ter uma vida estável e para o seu cliente também? Então, ponto número 1 é esse. Quebre o seu paradigma, comece a enxergar a vida de uma maneira diferente, esqueça o que te contaram, escuta o que eu vou te contar agora. Já que eu falei sobre o seu Mário e a condição que ele me proporcionou durante a vida dele inteira, eu quero contar para vocês sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. No livro Pai Rico, Pai Pobre, conta a história de um homem aonde que ele era rico, mas era rico porque ele gostava de empreender, e um outro que dava para o filho dele a condição de ser um empregado. E esse menino, né, ele começou durante muitos anos ficar entre a cruz e a espada. O que seria melhor? Você ser empregado ou você ser um empreendedor e mudar a tua história de vida? E eu tive na minha casa os dois pais, o pai rico e o pai pobre. Porque o meu pai, ele poderia ter me ensinado muitas coisas que ele nunca ensinou. Eu fico imaginando se a gente tivesse condições de entregar para os nossos filhos a possibilidade deles criarem uma independência financeira, não importa em que idade que esteja. E o que eu vou falar para vocês é justamente sobre a visão da independência. Não só para você, mas para o seu cliente. De repente, com um imóvel, ele pode fazer 3 imóveis, alugar e ter a independência que ele deseja. E para falar sobre o pai rico, o pai pobre, o ponto número 1 é saber, você está mais para o pai rico ou mais para o pai pobre? Porque o pai pobre é aquele pai onde acredita que você ganhar mensalmente ou ter uma segurança financeira é o mais importante. E o pai rico é aquele que enxerga uma visão ou tem a possibilidade, em várias ocasiões, de poder proporcionar dinheiro e condição também de ter a sua independência financeira. Agora, ser o pai rico, é lógico que tem também os seus percalços, vamos combinar. Não é tão simples como a gente pensa, porque nós sabemos, nós que somos corretores, que um dia você está bem, outro dia você não está tanto. Sim ou não? O que será que ocasiona quando você fica 2, 3, 4 meses sem vender o imóvel? Será que a gente tem um capital de giro? Será que a gente tem um caixinha para poder falar, olha, eu vou ficar 4 meses e eu vou sobreviver? Porque o que faz com que o corretor ele comece a travar na hora da venda? É a possibilidade dele não pagar as contas. Então, aquilo deixa qualquer pessoa desestabilizada. Eu trabalho com imóveis nos Estados Unidos e é diferente do Brasil, né? Eu trabalho com a Redefine Home Loans, que é uma empresa somente de financiamento internacional. Eu estou falando isso porque quem quiser saber mais sobre isso depois, pode me contatar. E eu trabalho com a WRA, que é um broker imobiliário, onde lá eu tenho 150 corretores brasileiros, onde eu faço mentoria com eles. E o que eu percebo muito é que a diferença daqui é que, por exemplo, qualquer corretor pode vender imóvel, nos Estados Unidos não. Lá você tem o broker e o realtor, que é o corretor, ele tem que vender através do broker e o broker paga o seu realtor. Então, você tem que se afiliar a algum broker. E eu percebo que, embora você fala assim, tem milhares de realtors lá, tem alguns
que se dão muito melhor do que os outros. São aqueles que a mente está bem mais aberta. Eu faço mentoria para uma garota, ela vendeu uma casa de 35 milhões de dólares para um brasileiro, de um brasileiro para um brasileiro. E ela conseguiu a independência financeira dela em uma única venda. E o que ela fez de diferente? Na época, quando eu comecei a dar mentoria para ela, ela falava muito de network, só que ela não usava o network a favor dela. E eu expliquei, eu falei, cara, você conhece o Flávio Augusto? Por que você não vai até o Flávio Augusto e explica para ele o que você faz? Eu não posso dizer quem comprou a casa, mas quem vendeu foi o Flávio Augusto. Então, com uma única ligação, ela foi na casa do Flávio Augusto, contatou, e a partir daí, ela começou, então, a vender casas somente para artistas e pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. E eu estou falando isso porque se a gente não melhorar a nossa mente, a gente vai continuar sempre no mesmo estágio. Então, pensa primeiro, qual é o network que eu tenho e que eu estou deixando passar? Porque dificilmente você não está perto de alguém que você queira estar. Às vezes você está a 5 pessoas de uma pessoa que você pode ficar milionário. Agora, a mente ela tem que estar aberta. A mente ela tem que estar no pai rico e não no pai pobre. A mente ela tem que estar merecedora de você atingir os objetivos que você deseja. E para isso, é legal falar sobre isso aqui, ó. 60% das pessoas são empregadas. 4% é dona do seu negócio. 35% é autônomo. E 1% é investidor. Caramba! Por que só 1% é investidor? O que acontece com as pessoas? Que medo é esse que existe de investir? Eu trouxe aqui um case, e é um case fantástico, falando sobre a corrida dos ratos, que é mais ou menos isso. Você trabalha mais, ganha mais, gasta mais, fica sem dinheiro, trabalha mais, ganha mais, gasta mais, fica sem dinheiro, e fica essa roda aqui o tempo todo. Lembra que eu te falei que hoje eu selecionei muitos meus amigos verdadeiros? Porque quando eu perdi o glamour de estar na TV, de ser uma palestrante, diretora do Instituto Napoleão Hill do Mastermind, e comecei a vender consórcio, muita gente saiu de perto de mim, porque eu não tinha mais aquele glamour. Eu escutei agora há pouco tempo atrás uma pessoa falando assim, que eu fiquei sabendo que ela disse, né? Eu tenho certeza absoluta que ela está no fundo do poço, está precisando de dinheiro. Aí a outra pessoa falou, por quê? Daí ela falou, está vendendo consórcio. Caraca, olha a cabeça das pessoas, né? Eu nunca ganhei tanto dinheiro com tanta facilidade como vendendo consórcio. Então, o que é que a gente tem, que essa corrida do rato aqui, ó, não proporciona a gente enxergar coisas diferentes? O passo número 1 é que quando a gente ganha mais, a gente gasta mais, sim ou não? Então, eu trouxe para você aqui um case fantástico, que é de um amigo meu, amigo também, porque eu sou minimalista, e ele também é minimalista, que é o Warren Buffett. Hoje, ele é um dos homens mais ricos do mundo. E ele é completamente minimalista. Então, o primeiro passo para a gente poder entender de consórcio é nós fazermos uma avaliação. E qual é a avaliação? Para que eu quero dinheiro? Então, se você está aqui, nesse 1% que é investidor, está aqui, ó. Se você tem aqui 1% que é investidor, só 1%, significa que você vai ter sua independência financeira. Agora, se você quiser ficar na corrida dos ratos, aí não vai adiantar. Então, se você ganha dinheiro e você investe em imóveis, e vocês vão ver por que eu estou te falando isso do homem mais rico do mundo. Porque tem muita gente que ainda fala, eu já vi aí, tem uma Natália Cury que fala isso, né? Que hoje em dia não é importante você comprar imóvel, alugue um imóvel. Ela fala isso porque ela já tem o dela. Cara, é ridículo. Então, se eu vou ficar a vida inteira pagando aluguel, então, quando eu tenho um imóvel, eu alugo aquele imóvel, eu tenho uma renda com aquele imóvel, eu posso pegar aquele imóvel, dar de garantia para comprar mais 3 imóveis. Então, de um imóvel, eu faço 4 imóveis, eu recebo mais uma vez aluguéis. Então, como é que é isso? Você já viu algum português que tem imóvel vender imóvel? Não vende. Por quê? Porque é a garantia para o futuro.
Então, vocês estão no momento certo, no lugar certo, porque ser corretor de imóveis é um excelente negócio se você pensar fora da caixinha. Então, quantos clientes que você não possui hoje que, de repente, precisa de um consórcio e você não oferece porque você ainda está naquele pensamento antigo? E aí eu falava para vocês sobre esse homem aqui, Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo. Ele chega em primeiro, segundo, terceiro, mas está sempre ali. E ele, olha só, hein? Ele começou a ficar bilionário aos 83 anos. Foi a época que ele mais ganhou dinheiro. E ele é um investidor da Bolsa de Valores. E muita gente acredita que o que ele fez foi simplesmente Bolsa de Valores. E ele fala, o Warren Buffett, algo fantástico, né? Que a visão a longo prazo é o que fez com que ele ficasse bilionário. Então, se a gente pensa, como a maioria das pessoas, que eu tenho que comprar um imóvel hoje, financiado, o financiamento, quando você faz o financiamento, você pode pagar até 3 vezes o valor do imóvel. Não importa se é na Caixa Econômica Federal, se é no Bradesco, não importa onde é. Então, se você paga 3 vezes o valor do imóvel, significa que não é um bom investimento, sim ou sim? Não é um bom investimento. Se eu sou investidor, para que eu vou financiar? Então, se eu penso a longo prazo, que é o que normalmente o brasileiro não faz, eu quero um imóvel, tem que ser agora, eu quero um carro, tem que ser agora. Ninguém guarda para o futuro. Eu falo isso porque meu pai me ensinou a torrar tudo que eu tinha. Então, eu vou falar para você que o dinheiro que eu ganhei minha vida inteira foi mais para viagem do que para qualquer outra coisa. Não estou arrependida, que foi bom, né? Não vou reclamar, mas eu poderia ter investido e ter viajado. E hoje, a partir de, vou falar assim, há 2 anos atrás, eu tenho uma condição de vida muito melhor do que eu tenho hoje. Então, não é que eu não tenha meu imóvel, não tenha meu carro, eu tenho minha independência financeira, tenho o meu aluguel, que hoje me rende. Mas eu poderia estar muito melhor se eu tivesse pego essas dicas do Warren Buffett, que a primeira é visão de longo prazo. Segunda, investimentos devem ser como um casamento católico para toda a vida. Olha que lindo isso. Tenha foco no longo prazo, poderá colher muito mais frutos com o tempo e terá os juros ao seu lado. Essa é uma diferença entre rico e pobre. As pessoas pobres são imediatistas e não conseguem abdicar de um dinheiro no presente para ter um montante maior no futuro. Mais da metade do seu dinheiro foi conquistada após os 72 anos. Significa que nós ainda temos tempo, sim ou sim? Né? Olha só! Caramba, basta mudar a visão. Se você muda a visão, você muda tudo. O Warren Buffett ainda, está aqui, ó, o que eu trouxe para vocês. Essa era a fortuna dele em 1964 e você vai vendo o gráfico ali. Então, mostra aqui, ó, em 2015 foi quando ele realmente começou a ganhar dinheiro. E aí vocês devem estar perguntando como ele conseguiu isso. A grande maioria da fortuna do Warren Buffett está ligado a longo prazo. Então, ele comprava ações, aonde que ele largava as ações lá, e as ações começavam a valorizar depois de 10, 20, 30, 40 anos. Ele comprava um imóvel, o imóvel nem valia tanto, mas ele comprava o imóvel, alugava o imóvel, e ali aquele imóvel ia valorizando e ele criando a fortuna dele. Então, para vocês entenderem que a mente milionária, ela é capaz de transformar muita coisa. E aí, eu vou falar para você algo que eu disse que nós somos amigos íntimos, eu e o Warren Buffett, porque nós somos minimalistas. Tem muita gente que acredita que o minimalismo é ser miserável. Quem pensa isso? Né? O minimalismo nada mais é do que você valorizar aquilo que tem valor. Então, eu não preciso estar com uma BMW para me ostentar mais. Eu não preciso gastar dinheiro com bolsas de marcas, sapatos de marcas, que tem um monte lá para poder provar que eu sou a... Vou falar palavrão, não pode, né? Porque tem lá, né? Mas aquela acima da média, sabe como é que é? Entendeu? Não precisa, cara. O que a gente está fazendo com a nossa vida? O Warren Buffett, ele mora na mesma casa, olha só, e tem o mesmo imóvel do escritório
desde que ele começou a carreira dele. Então, ele não precisa ostentar. Isso não é ser miserável. Hoje, tem uma briga interna minha, porque eu tenho meu carro, mas eu não preciso mais de carro. Não preciso. Né? Hoje é muito mais econômico você andar de Uber do que você ter o seu próprio carro, se você for fazer a conta. Né? Então, assim, eu não preciso... Eu morava numa casa em Macaé, de 4 andares, tinham 6 suítes, eu sozinha. Para que isso? Eu olho para trás, o que eu queria da minha vida? Eu quero mostrar o quê? Hoje eu mudei, tem 2 meses aqui no Tatuapé, minha casa, você está no quarto, você enxerga a sala e enxerga a cozinha. Tá bom, é o que eu preciso para mim hoje. Então, se a gente entender a nossa necessidade real, a gente vai conseguir ganhar dinheiro e ser muito mais próspero. Então, o que eu quero dinheiro? Para mim ou para mostrar para as pessoas? Ponto número 1. O que eu quero? Poder ou independência financeira? Então, o que eu quero que você saia daqui hoje é com essa pergunta. Para que eu quero dinheiro? Se você definir isso e você entender o que é o minimalismo, porque o minimalismo não tem a ver, por exemplo, o meu telefone é um iPhone e o meu computador é um Mac. Então, não tem nada de miserável nisso. Mas eu compro uma única vez. Acabou. Eu não preciso de um carro para ostentar para as pessoas. Eu preciso de um carro que me leve e me traga, que tenha um ar-condicionado bom e que seja econômico. Então, se a gente entender esse lado, vai ficar mais fácil para você, a partir de agora, entender também que a tua independência financeira tem muito mais a ver com a tua mente do que com o dinheiro que você ganha. Porque tem pessoas que poderiam estar milionárias hoje, e eu conheço, vocês devem conhecer também. O cara não tem aonde morar, mora de aluguel, mas tem um carro que vale 500 mil reais. Né? Para quê? Meu Deus, o que pensa uma pessoa dessa? Eu dava mentoria para um casal de dentista na Barra da Tijuca, e chegou uma hora que o cara estava devendo, né? Ele tinha um consultório maravilhoso, só atendia nata, mas o cara estava devendo, estava lá devendo para o banco, devendo para o cheque especial. E eles tinham 2 carros, o carro do dentista, né? Valia em torno de 250 a 300 mil, e da mulher dele mais ou menos o mesmo valor. E eles moravam na Barra, o consultório era na Barra. Eu falei para ele, tá resolvido. A gente vende seus carros, né? Paga suas dívidas e vocês andam de Uber. Eu criei 2 inimigos. 2 inimigos. Como eu vou vender meu carro? Você tá louca? Imagina, como é que eu vou ficar sem carro? Eu falei, meu amigo, é Uber. Você vai gastar 10 reais para ir, 10 reais para voltar. E você paga todas as suas dívidas, sai do cheque especial, sai desse empréstimo louco que você tá. Eu não consegui convencer. Não consegui. E essa é a realidade de muitos brasileiros. E talvez seja até a tua. Então, o passo número 1, o que é o minimalismo e como, através do minimalismo, eu posso ter a minha paz de espírito. Porque, vamos combinar que no fundo, o que a gente quer é paz, sim ou não? Né? Você ganha, trabalha, o que você quer é paz. Então, pode ser que a tua paz já esteja bem próxima e você nem imagine que ela exista. E eu vim aqui, não foi para trazer resposta nenhuma, eu vim aqui para colocar pergunta na cabeça de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui se perguntando, porque a pergunta muda o mundo. E eu quero que você mude o teu mundo interno a partir de hoje. E aí, eu vou falar sobre o consórcio, que é sobre o que eu vim falar, né? O consórcio, ele tem uma legislação própria, ele é regido pelo Banco Central. Hoje, eu digo para vocês que um dos únicos países que tem consórcio é no Brasil, e o consórcio é a melhor modalidade que existe hoje. Todos aqui são corretores. Quanto, em média, a gente vai pagar de juros no financiamento de uma casa aí? Média, por mês. Taxa de juros. 1%. Se eu falar para você que no consórcio está na faixa de 0,25%, é bom negócio? Sim ou não? Então, se é 1%, a gente tem aí uma média de 12% ao ano no financiamento, certo? A gente tem no consórcio 1,25% ao ano. Agora, vocês devem estar me perguntando por que as pessoas não compram consórcio. E eu vou perguntar para vocês. Por que o consórcio não é bem visto no Brasil? Não era, né? Hoje está mudando.
Por que vocês acreditam? Pressa! Eu não tenho planejamento. Lembra do nosso amigo Warren Buffett? Visão a longo prazo. E agora, pasmem, tá? O meu papel dentro do consórcio é contemplar com mais rapidez. E isso não é difícil, não é difícil. Basta você ter acesso aos melhores bancos. Hoje nós representamos o Banco Itaú e o Banco Santander, eu vou falar daqui a pouco. E basta você saber quais são os grupos que vai contemplar mais rápido. Então, gente, é matemática. Meu filho, ele é ilustrador, e ele fez para mim a maga do consórcio. Ele falou que eu sou a maga do consórcio. Eu tenho minha varinha, uma brincadeira, mas é a maga mesmo. Porque através do consórcio, você pode adquirir tudo que você desejar. Quem aqui já viu falar de Pablo Marçal? Né? Pablo Marçal agora é candidato a prefeito aqui em São Paulo. Não vou falar dele, tá? Eu vou falar da modalidade que ele usou e usa até hoje para ficar bilionário. Tudo que ele compra no consórcio. Ele fala que só gente burra compra à vista. Ele tem avião no consórcio, tem iate no consórcio, tem casas, tem leilão, tem tudo no consórcio. E ele fala isso, pode pegar os vídeos dele lá. Para que eu vou pagar 12% ao ano se eu posso pagar 1% ao ano? Porque quando você compra muito, você tem taxas melhores. Então, é saber contemplar e saber levar o seu cliente para o caminho certo. E é por isso que eu estou muito segura de dizer que o consórcio, para alguns, existe uma polêmica falando que consórcio não é investimento, né? E eu acredito que consórcio seja investimento também, mas a gente está regido pelo Banco Central por uma lei aqui, que é a lei número 11.795 de 2008, que dá todo o respaldo para os nossos clientes e para nós. Então, é um investimento seguro. Se é um investimento seguro, o consórcio, eu vou falar por que adquirir bens ou serviços. Lembrando que hoje no consórcio, você pode comprar desde um peito novo, né? Como aqueles dentes maravilhosos brancos que muita gente quer colocar, né? Aquelas plaquetas, como é que chama aquilo? Né? A lente de contato, né? As lentes que são caríssimas. Você pode comprar a viagem dos seus sonhos. Você pode comprar carro, pode comprar trator, porque é agrícola também. Você pode comprar seu imóvel, pode comprar sua fazenda. Então, hoje, no Brasil, é possível comprar qualquer coisa, até a sua faculdade, se você quiser fazer. E há uns juros, que não tem juros, é somente taxa de administração, então é muito irrisório. E eu vou falar aqui, primeiro, planejamento financeiro. Se você quer se planejar para o futuro, fazer o consórcio é o melhor negócio. Você sabe que eu fiz o consórcio ano passado e eu comprei um carro. Meu carro deve valer entre 45 e 50 mil. Eu pago uma parcela de R$300 por mês. Cara, isso é lindo! R$300 por mês. Por quê? Porque eu dei o lance, peguei o carro, né? E se eu fosse financiar, talvez eu estivesse pagando 2 carros ou 3 carros. Então, passo número 1, né, que eu quero que vocês pensem. Não compre mais à vista e não deixe seus clientes comprar nada à vista. E eu vou te provar por que você vai vender 3 vezes mais quando você entender o negócio que é o consórcio, para que você possa ganhar dinheiro e fazer o teu cliente ganhar mais. Então, é planejamento financeiro, ausência de juros, contemplação alternativa. Hoje, a gente tem algumas administradoras que têm parcela reduzida. Então, antes da contemplação, você pode pagar até metade da parcela. Antigamente não existia isso, né? O Itaú lança sexta-feira agora, que o Itaú é o maior banco da América Latina e o maior banco do Brasil. Se eu não me engano, ele está perdendo para o Nubank agora. Olha que coisa louca, né? Mais uma quebra de paradigma do caramba. E então o Itaú lança sexta-feira agora a parcela reduzida com 30%. Segurança regulatória, flexibilidade, possibilidade de investimento e parcelamento integral. Então, aqui eu trouxe só para vocês entenderem. Eu vou disponibilizar o slide para quem dizer eu quero. A gente vai conversar depois, eu vou mandar para vocês esse slide. E aí, para falar sobre consórcio, primeiro é interessante entender o que é o consórcio.
Imagine que você tem um churrasco, onde você tem vários amigos, e esses amigos, eles vão, então, fazer uma vaquinha para comprar a carne de churrasco. E eles vão comprar a carne, mas é lógico que alguém vai administrar e ele pode cobrar uma taxa, sim ou sim. Se ele quiser, ele cobra. Pô, eu vou ter que ir no supermercado, vou gastar gasolina, vou ter que gastar o meu tempo. Então, ó, o seguinte, 10% aí é meu do que for arrecadado. Vocês pagariam? Sim ou não? Ué, normal, certo? E ainda vai ter carne de primeira, o cara entende de carne, né? Entende de churrasco. Mas acontece o seguinte, mesmo com esse churrasco, às vezes pode ser que falte carvão. Então, nós vamos fazer um fundo de reserva. Então, além dos 10% que você vai me pagar, a gente coloca mais 1 ou 2% aí de fundo de reserva. Se acabar, a gente usa. Entendeu? Faltou gelo, faltou isso, a gente usa o fundo de reserva. Se não faltou, a gente devolve. São 10, eu devolvo os 10. Isso é uma analogia, a melhor analogia que tem para entender de consórcio, porque é igualzinho. É um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, que eles querem comprar um bem. Então, se for um carro, vai ser um grupo de carro, se for um imóvel, grupo de imóvel, se for um pesado, né, que a gente tem caminhões, você pode trabalhar aí com seguradoras, pode trabalhar com lojas de carro, pode trabalhar com logística, então pode ter pesado. Então, tudo o que for, qualquer bem que você tenha, você vai pagar uma taxa de administração para a empresa que está administrando o seu consórcio e vai pagar o fundo de reserva, que é, por exemplo, se alguém deixou de pagar, então não vai deixar de ter a tua contemplação. Então, o consórcio vem e banca aquele fundo que ficou para trás, vamos colocar assim. E no final, a gente vai fazer uma caixinha para ver, vai fazer fazer um balanço, ok. O balanço, sobrou dinheiro, no final do consórcio é restituído para as pessoas. Então, já entendemos o consórcio, né? Não existe juros, é cobrada uma taxa de administração, que é diluída pelo prazo total. E por que é tão barato? Você imagina o seguinte, se você tem um imóvel de 200 meses e a taxa de administração é 20%, quanto vai ser de juros ao ano? Quanto? 1,6 ao ano. Ao ano. Por quê? Porque é diluída pelo número de anos. Então, não tem mágica. Pensa comigo. Tudo comigo é muito fácil. Olha só. Quanto maior, presta atenção, quanto maior for o lance, por exemplo, eu vou dar um lance maior, a minha chance é maior, sim ou não? Então, você tem que estudar o grupo. Se o grupo tem ali, nesse mês, contemplou com, vamos botar 30%, o outro contemplou com 50%, o máximo foi 60%, então eu vou fazer uma média e eu vou dar um lance da média daquele mês ou dos meses anteriores. Agora, qual que é a sacada, né? Quanto maior você quer, por exemplo, menor o prazo, maior é a prestação. E a possibilidade de você ser contemplado é maior. Vou repetir. Quanto menor é o prazo, maior é a prestação. Vocês entenderam por quê, né? Porque você vai diluir no número de anos. Só que a probabilidade de contemplação também é maior. Porque provavelmente é um grupo que já está em andamento. Então, se tem 200 pessoas ou 2.000 pessoas naquele grupo e 1.000 já foram contempladas, a minha chance aumenta tanto no lance como se for no caso do sorteio. Lembrando que existem várias formas de ser contemplado. A primeira é por sorteio, que é uma vez por mês, a grande maioria das administradoras faz pela Loteria Federal. Daí você fala, mas a chance é mínima. Ok, mas existe uma chance de você ser contemplado. A segunda forma é através do lance. Então, todo mês você dá um lance e se o seu lance for o contemplado, usando a matemática e usando um grupo legal, a sua possibilidade aumenta. Aí, costumo dizer que existem várias maneiras de dar lance. A gente vai ver daqui a pouco. Eu queria pedir, não sei se a Simone está aí,
Israel, muito bom dia. Uma salva de palmas para Israel, trabalha comigo também. Corretor de imóveis e também agora consultor de consórcios. Você vai falar daqui a pouco para a gente. Você arruma um copo d'água para mim, fazendo um favor? Cadê? Ah, tem aqui. Eu estava pensando que aqui é tudo tão perfeito, como é que não ia ter água? Eu que não vi. Eu quero te parabenizar, tá? Porque eu dou palestras, assim, em muitos lugares. E o lugar que mais a gente tem tudo certinho é no CRES São Paulo. Zé Augusto é top, né? Deixa meu abraço para ele. Ah, é? Olha só. Então, nós já falamos aqui sobre a taxa de administração, sobre o fundo comum, fundo de reserva, e a gente vai falar agora, entendendo o mercado de consórcio no Brasil. Então, expliquei o que é o consórcio. A gente tem que lembrar que o consórcio hoje, né, em 2020, hoje tem muito mais. O setor movimentou mais de 135 bilhões de reais, segundo a ABAC. A ABAC é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. É uma instituição que funciona. Eu já me formei pela ABAC, o Israel também, e todas as pessoas que entram no nosso time, eu faço questão, eu tenho um treinamento que eu criei da ABAC, e-book, então eu dou treinamento para os meus corretores, para que eles se tornem também da ABAC, e eu pago isso para eles. Por quê? Eu não quero ninguém vendendo consórcio errado. Você sabe que tem uma coisa que eu prezo muito, eu já estaria bilionária se eu fosse incorreta, mas eu não faço nada errado. Daí você fala, é impossível isso. Pelo menos que eu saiba, porque às vezes a gente faz sem saber. Então, eu não vou vender um consórcio garantindo, como muita gente faz, garante contemplação. Eu não posso garantir. Não posso, não é mágica. Eu vou dizer que existe 99% da pessoa ser contemplada. Por quê? Porque o lance mínimo foi 60% e o máximo foi 70%. E contemplou 8 pessoas naquele grupo. Então, significa que se você der 63%, tem 99% de chance de você ser contemplado. Agora, existe 1% de não ser? Existe. E a gente não pode enganar as pessoas. Então, é só isso que eu quero que vocês entendam, porque aí fica muito mais fácil vender consórcio. Oportunidade de renda, né? Se você quer ser um consultor de consórcio, você tem uma possibilidade de ganho muito grande. Quando eu fiz a reunião com o Zé Augusto Viana, eu falei para ele assim, ô Zé Augusto, vamos dar outro nome. Eu acho que consórcio não vai trazer nenhum corretor. E eu estou emocionada de saber que a sala está lotada e vocês estão aqui por conta do consórcio. Eu admiro ele, Zé Augusto, porque ele tem uma visão que eu não tenho e que a grande maioria de nós não tem. Ele é um cara jovem, ele é jovem. Ele está o tempo inteiro inovando. E ele falou uma coisa para mim que mudou a minha visão. Ele falou o seguinte, se eles não vierem, é porque eles não entenderam. E o teu papel, que eu quero que você faça, é mostrar para os corretores de imóveis que eles podem e devem usar o consórcio como uma forma de aumentar os seus ganhos, vender mais imóveis e fazer com que os seus clientes sejam investidores. Aí eu fiquei olhando, eu falei, sério? Ele falou, lógico. Se hoje o consórcio não é aceito, é porque não é conhecido. Então, o teu papel é mudar isso. E ele estava certo. Então, colocamos o nome que ele queria, consórcio, vocês vieram por conta do consórcio, e é o primeiro passo para mudar isso. Então, ele estava certo e eu estava errada. Isso é fantástico. Eu não tenho problema nenhum de estar errado, principalmente quando a sala está lotada, né? Aí eu mostro para vocês aqui algo super legal, que é a alavancagem financeira. Vamos colocar o seguinte, eu falei para vocês, nunca deixem mais o seu cliente comprar um imóvel à vista. Se eu tenho R$1 milhão hoje, eu tenho R$1 milhão. Se eu aplicar, eu vou ganhar quanto? Vamos botar 1%? 1%? Vamos botar 1%. 1% vai dar quanto por mês? R$10 mil, ok? 10 mil. Se eu comprar um imóvel e eu for morar ou for alugar, significa, então, que eu não vou ter esse rendimento. Sim ou não? Porque eu já comprei imóvel, peguei o meu dinheiro e dei no meu imóvel. Agora, imagina uma cena. Eu peguei o meu R$1 milhão,
comprei uma carta de crédito, e essa carta de crédito eu comprei aí basicamente de 1.300.000, e essa carta de crédito eu vou pegar o meu R$1 milhão e eu vou dar um lance. Como, agora eu vou explicar o pulo do gato, como a grande maioria, eu penso que todas as administradoras, tem o lance embutido. O que é o lance embutido? É o lance da própria carta. Então, ao invés de eu usar o meu dinheiro, eu uso o lance da carta, 30%, a grande maioria tem 30%, e eu vou dar quanto de recurso próprio em 1 milhão? Vamos continuar no 1 milhão para fazer conta redonda. Se eu tenho que dar, vamos colocar num grupo, a média de grupo é 53% que contempla. Se eu estou dando 30% de lance embutido, eu tenho que dar quanto do meu recurso próprio? 23%. Até aí tudo bem, ok? Se eu vou dar 23%, eu vou dar quanto? 230 mil. Um pouquinho mais, talvez, porque tem a taxa de administração. Eu só estou fazendo a conta redonda para vocês entenderem. Depois a gente pode ficar aqui e fazer até amanhã. Se eu dei 230 mil, sobrou quanto para mim? 760. Esse dinheiro eu vou fazer o quê? Por enquanto eu vou aplicar, ok? Vou pagar a prestação? Vou. A prestação é infinitamente menor do que o aluguel. Então, se eu pego esse imóvel, essa carta de crédito, eu contemplei uma carta de crédito de 1 milhão. Comprei um imóvel de 1 milhão e eu gastei quanto mesmo? 230 mil, certo? Para fazer conta redonda. E eu ainda fiquei com o dinheiro e eu aluguei esse imóvel. Então, significa que eu pego o dinheiro desse imóvel, né, o aluguel desse imóvel, eu fiz uma conta aqui, que vocês vão entender. O imóvel residencial, hoje, em média, é 0,3, 0,5, sim ou não? É? Se for o comercial, um pouquinho mais. Então, eu vou pegar o dinheiro do aluguel, vou pagar a prestação do consórcio, estou falando como investimento, ok? Vou pegar a prestação do consórcio e ainda está sobrando um troquinho, ok? Gastei 1 milhão? Não, gastei quanto? 230, ok. Como eu ainda tenho 760, eu vou comprar um imóvel de 300 mil à vista. Quanto que eu tenho? 660. É 670? Vocês estão fazendo a conta. Ok, continua fazendo conta aí, vai aí. Agora, eu vou pegar esse 670 e vou comprar um imóvel à vista. É bom para o corretor? O cara tinha 1 milhão, ele comprou um imóvel, vai comprar outro. É bom para vocês ou não? É bom ou mais ou menos? Pô, excelente. O cara está lá, pegou 300 mil, comprou outro imóvel, à vista, à vista. Comprou esse imóvel à vista, ele faz outra carta de crédito. Fez outra carta de crédito no valor de quanto? 400 mil. Fez o 400 mil, ele precisa novamente mais ou menos 25% de dar de lance, ok? Por quê? Ele vai comprar o próprio imóvel dele agora. Então, ele foi, contemplou a carta, o que ele vai fazer? Ele pega aquela carta e deixa de garantia naquele imóvel de 300 mil. Deixou de garantia nos 300 mil, ele vai pegar o quê? Os 300 mil de novo! Olha que legal! Quer dizer que o cara que estava com o imóvel já tem 2, e agora ele vai para o terceiro com os 300 mil que volta. A gente estava com quanto agora? 260? É? Eu vou repetir, porque é louco, né? Dá um nó na cabeça das pessoas, e é isso que eu quero. Com um imóvel, um único imóvel de 1 milhão, a gente pode fazer até 4 em um ano. Então, eu tenho R$1 milhão. Peguei R$1 milhão, certo? Tenho lá. Ao invés de comprar à vista, você convenceu o cara que não é uma boa. Nós já falamos. Não é uma boa. Ele vai pegar R$1 milhão, comprou o imóvel, acabou. Pode falar. Você tem essa conta? 1 milhão, vamos colocar, em média, 270 meses? 4 mil, de 4 com a reduzida. Depois da contemplação, só para vocês entenderem, quando a gente dá um lance 30% embutido e 22%, a gente está dando 50%. Então, a parcela que era 4 mil passou para quanto?
R$2.000. Por isso que a minha parcela, eu pago R$300 do carro. Então, a parcela praticamente vai pela metade. Vocês entenderam até aí? Na hora que eu contemplo uma carta, eu contemplei. Usei 30% do lance embutido. Usei 23% do meu recurso próprio. A parcela era, por exemplo, 8.000. Se eu dei 50%, o que acontece com o meu saldo devedor? Ele reduz pela metade. E a minha parcela vai reduzir pela metade. O que eu aconselho sempre, só um minutinho. Sim, porque é isso que eu ia falar agora. O que eu aconselho? Nunca abata o valor do montante. Abata o valor da parcela. Por quê? Se não tem juros, para que eu vou? Eu vou pagar uma parcela de R$300, eu não pago juros. Estou pagando aí 1,5% ao ano. Então, reduza o valor da parcela e não o valor, porque tem gente que no financiamento, amortizar é uma boa. No consórcio, eu não aconselho, porque a parcela é muito baixa. Então, com o valor do aluguel, você paga a tua parcela. Eu vou repetir. R$1 milhão eu não comprei à vista. Eu peguei esse R$1 milhão, procurei um consultor, porque o gerente de banco não entende de consórcio, vai procurar alguém que entenda de consórcio, que tenha BAC, que já tenha lá a certificação, que vai dar o melhor para ele. Porque, por exemplo, nós consultores de consórcio, a gente vai do começo até o fim. Então, não larga o cliente na mão. Todo mês você vai lá, verifica como é que ele pode contemplar, qual o valor do lance, se ele deseja vender a carta de crédito, que é um ótimo negócio, nós também ajudamos a vender, né? E eu também, e todos os consultores, na hora que é contemplada a carta, a gente procura um imóvel de investimento, a gente vai verificar se ele for dar o imóvel de garantia, a gente vai ajudar a fazer a avaliação do imóvel dele. Se ele for usar esse imóvel como reforma para fazer capital de giro, a gente vai acompanhar todo esse processo. Então, não é só vender consórcio. Então, o cara achou alguém legal, pegou R$1 milhão, ele, em vez de aplicar esse R$1 milhão, ele fez uma carta de crédito, usou 25% desse R$1 milhão, contemplou através do lance embutido, que é os 30% da própria carta, sobrou um dinheiro, ele já pegou o primeiro imóvel, sobrou o dinheiro, ele compra outro imóvel à vista, comprou esse imóvel à vista, legal, agora eu faço outra carta de crédito, contemplo essa carta, contemplei essa carta, pego esse imóvel de garantia, levanto o dinheiro, aumento, faço outra carta de crédito, compro outro imóvel, já estamos no terceiro imóvel, e ainda fico com dinheiro no banco. Então, com R$1 milhão, eu provo para você que você consegue comprar 4 imóveis em um ano. Pode falar. Ah, e ótima pergunta. Como é que você chama? Jorge. O consórcio, ele não permite que a gente compre o próprio imóvel. Só que tem uma sacada muito legal. Eu posso colocar o meu imóvel como se fosse uma reforma. Aí eu não vou pegar 100%, eu vou pegar 60%. Então, eu pego 60% do meu imóvel e continua comigo, ok? Peguei os 60% do dinheiro e vou comprar outro imóvel. Você pode comprar figurinha de Pokémon, que eu não aconselho, ou você pode comprar outro imóvel. Agora, se você quer fazer dessa forma, de você pegar 100% do imóvel, você pode pegar um irmão. Você pode pegar a tua esposa. A esposa, eu acredito que não seja uma boa, porque pode dar problema lá na frente. Você pode pegar o teu sócio e você... só que vai ter um porém, tá? Você vai colocar o CPF dessa pessoa, ele vai comprar a carta de crédito, a carta de crédito vai ser contemplada e o dinheiro vai para você. Você entendeu? O dinheiro, eu fiz a carta de crédito no meu nome, é minha, agora a casa é minha. Ok? Você vai fazer um contrato de gaveta, o dinheiro vai para você. Depois, no futuro, você pode novamente passar essa casa para o teu nome. Mas, a princípio, isso não é permitido. É permitido se for reforma. Alguém levantou a mão.
Ele, no final, se você deu os 30%, por isso que a grande pulo do gato é se o cara quer comprar uma casa de 1 milhão, ele tem que fazer uma carta de 1.300.000. Por quê? Quando você faz a carta de 1.300.000, vai sumir esses 300 mil, porque é o lance embutido. Então, na verdade, você não vai receber 1.300.000. Você faz a carta de 1.300.000, mas você recebe 1 milhão, porque é o lance embutido. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu me proponho... Você não vai embora, não, porque eu não deixo. Ah. Como é que você chama? Shelis. Nome bonito, Shelis. Você tem a minha licença? Pode ir. Você sabe que a gente está falando... não é... Embora seja simples, é simples, mas é complicado, né? Então, por que eu estou te falando isso? Se a gente está falando sobre quebrar paradigmas, eu vou deixar o meu telefone. Eu quero que vocês... Eu me proponho a gente fazer aí 4 aulas, se vocês quiserem, online, ou eu venho aqui com autorização do Zé Augusto Viana Neto, para que a gente possa explicar todas as etapas, gente. Eu não aprendi um dia, eu fiquei louca. Quando me contaram isso, eu falei, cara, eu tenho uma casa de 1 milhão, eu posso fazer 4 imóveis? Né? Então, não é tão fácil como parece. A gente está fazendo o quê? Eu estou aqui para quebrar paradigmas, mas eu me proponho a dar as aulas para vocês. Eu posso fazer 4 aulas online, aonde que eu vou dar o curso da BAC para vocês, para que vocês entendam melhor sobre o consórcio, entenda como é o lance embutido, como é que a gente pode contemplar com mais facilidade o nosso cliente, como é que você pode vender. O Israel vai falar daqui a pouco de uma empresa que tem aqui no Brasil, onde ela só trabalha com investimento. Então, o cara teve uma sacada enorme. Então, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que comprar os imóveis certos, sim ou sim. Você não pode se apaixonar pelo imóvel, né? Aquela coisa, eu quero no Jardim Anália Franco. Pô, é caro e o aluguel não é tão rentável. De repente, em São Miguel Paulista, você vai comprar mais barato e vai conseguir alugar com mais facilidade. Então, o ponto número 1 é parar com essa história que você é corretor de imóveis. Por quê? Se você vem para o consórcio, você tem que subir o teu nível para ser consultor. Então, eu vou dar uma consultoria para o meu cliente para que ele dobre o teu capital, crie um patrimônio e tenha a sua independência financeira. Então, é diferente de você vender o imóvel. Só que o cara confiando em você, ele vai ficar comprando contigo para o resto da vida. E essa empresa, ela tem algo sensacional, que ela procura os locais certos, ela tem lá os imóveis que já vão ficar alugados com um preço super competitivo. Então, é legal, porque às vezes você não precisa bater cabeça. O cara quer em Curitiba, quer em São Paulo, tem no Rio, né? Então, tem vários locais. Eu não estou ganhando para vender essa empresa. Só para vocês entenderem que o mercado hoje, ele já tem uma ramificação para quem quer ser investidor e virar um Warren Buffett da vida, que é o que ele fala, é investimento a longo prazo. Então, aqui eu trouxe para você também entender, né? Então, quando o cara compra no consórcio, ele consegue ou continuar com um pouco do dinheiro aplicado, ou ter vários imóveis, ou pagar com a própria prestação, né? Que vamos lembrar, o aluguel vai pagar a prestação e ainda vai sobrar um resíduo. Isso com certeza, porque você vai, no final, abater os 50%. Então, a prestação vai ficar mais barata do que o aluguel. Como é que você chama? Carlos, eu estou à sua disposição, se eu puder te ajudar. Você pode voltar só um pouquinho, que eu acompanho há algum tempo a questão do consórcio e venho procurando uma forma de entrar e estar sendo bem esclarecedora. Até você vai chegar lá, quando a gente pode, de repente, você está trabalhando. Lógico, eu quero você comigo bem. Agora, a questão que o colega perguntou ali, que eu não entendi direito essa questão do CPF. Vou voltar. Na lei do consórcio, eu não posso comprar meu próprio imóvel, ok? Por exemplo, eu tenho minha casa em Macaé. Minha casa em Macaé vale 1,5 milhão, ok? Eu não posso fazer um consórcio para eu comprar minha própria casa.
Mas eu posso fazer com o meu cunhado, que eu confio muito, faz o consórcio, ele compra a minha casa e o dinheiro vem para mim. O dinheiro vai vir para mim. Você pode cair no direito civil de você estar manipulando o mercado. Não, mas eu não estou manipulando, não tem nada de errado nisso. O que o banco quer? Ele quer uma garantia, sim ou sim? Eu estou dando a garantia da minha casa. Se não pagar, ele vai tomar a minha casa. Então, o que você tem que esclarecer para o teu cliente é que se ele deixar de pagar o consórcio, ele perde a casa. É isso. Agora, eu vender a minha casa para você, Carlos, é um direito meu, eu faço o que eu quiser. Sim, sim. Não a casa. Só que a casa vai para o nome dele. Por que a casa vai para o nome do seu cunhado? Por quê, gente? Só esclarecendo. Porque quando a carta de crédito, vamos lá, eu fiz a minha carta de crédito, eu comprei a casa do Carlos, a casa é minha, está em garantia do banco, mas é minha. Então, o Carlos tem que fazer um contrato de gaveta. Agora, o que eu aconselho? Para não precisar fazer nada disso, faz a reforma. Você faz a reforma da sua casa, é uma reforma estrutural, você pega 60% e a casa continua no teu nome. Pode falar. Não. Boa pergunta. Como é que você chama? Sérgio. Olha só, vai de administradora para administradora. Tem administradora que dá até 80%. É a averbação, normal de cartório, tá? Aí tem um custo a mais, como você falou, porque tem uma averbação. Agora, se você fizer na reforma, você vai ter o custo somente da avaliação do imóvel. Não tem. Pode. Não. Você simplesmente, porque a casa vai ficar de garantia para o banco. Não, você vai averbar, você tem que fazer todo o trâmite normal, gente. É o trâmite normal. Na reforma, não. A reforma, você só pega o dinheiro e vai ter um arquiteto que vai fazer, a gente tem isso também, né? A gente indica o arquiteto que faz toda a parte estrutural para que você possa pegar esse dinheiro. Como é que você chama? Marlene. Isso. Não, você não pode fazer isso. Isso você não pode. Você não pode fazer a carta de crédito no CPF da pessoa que tem um imóvel. Isso mesmo. Pode falar. Lógico. Gente, vou só pedir para que a gente possa seguir com a palestra da Regina e deixar as perguntas para o final, senão gera muita polêmica, e quem está em casa assistindo não consegue. Vamos deixar para o final, tá bom? Eu agradeço, e eu vou ficar aqui o tempo que vocês quiserem, fica tranquilo. Aqui, gente, eu fiz aqui para vocês, né, à vista, né? Se você for comprar um imóvel à vista, o aluguel de 3 a 5 mil. Se você aplicar, você tem 10 mil. Se você aplicar e ainda tiver um aluguel, você tem mais 4 mil. O financiamento você paga de 3 a 4 vezes o valor do bem, às vezes até 2 vezes o valor do bem. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, que o melhor negócio é o consórcio. Então, se você tem o dinheiro à vista, se você está comprando a tua casa pelo consórcio, você fez a carta, você está pagando somente a taxa de administração, ou se você não quiser fazer a alavancagem financeira, não faça, mas só o fato de você ter R$1 milhão, você compra 3 imóveis. Esquece tudo isso que eu te falei. Se você tiver R$1 milhão, você compra 3 imóveis. A prestação vai conseguir pagar, o aluguel vai conseguir pagar a prestação. Então, só aí de um você tem 3. Tá combinado? Então, aqui é alavancagem. Você vai depender. Se você tem R$1 milhão, eu vou pedir para você para a gente conversar no final, porque ela já me falou e é verdade isso. Então, eu vou te falar dos parceiros de negócio. Eu tenho hoje o Itaú, o Santander, tem outras administradoras também, como a Demicon, Embracon, a gente tem várias. Eu trouxe as 2 maiores, por quê? A gente sabe o poder que tem de a pessoa ficar desconfiada da gente. Então, quando você vende um Itaú e o Santander,
Você concorda que a pessoa fica muito mais segura? Sim ou sim? Então, hoje o comissionamento melhor que tem no mercado, que eu tenho, está com o Santander. É uma das empresas que mais contemplam. Eu trouxe aqui para você, ó. São 6.545 contemplações só nesse último mês. E, além disso, a gente tem uma empresa sólida, que tem pouca burocracia na hora de você contemplar. Então, você vai comprar o teu imóvel, é muito rápido para você estar com o dinheiro, não importa que a gente está falando de imóvel, mas pode ser carro também, ok? Então, o Santander, hoje, a gente tem um comissionamento fantástico, que vale muito a pena. O Santander, para vocês entenderem melhor, né? A gente pode usar até 30% da carta de crédito também para ofertar lance, e o lance é deduzido da carta de crédito e abato do saldo devedor. Eu trouxe para você aqui o que é lance embutido, já tinha explicado, quando eu vou fazer agora só no final, vai guardando, escreve aí. O lance embutido nós podemos utilizar da própria carta, você pode usar até 30%, tem algumas administradoras que é menos, 20%, aí a gente vai ver de cada uma delas. Aqui eu trouxe para vocês as cartas de crédito ainda do Santander, né? Os valores de veículos, imóveis, pesados. Uma coisa legal que nós, consultores, fazemos é quando o cara vai fazer uma carta de 15 milhões, por exemplo, a gente faz várias cartas em vários grupos, porque aumenta a probabilidade de contemplação. Mesmo uma carta de 1 milhão, que eu fiz para um cliente agora há pouco tempo, nós fizemos 5 cartas. E aí aumenta a possibilidade de ser contemplado. Posso. Aqui? Eu vou disponibilizar para vocês, tá, gente? Fica tranquilo. Então, aqui, o que a gente pode comprar com o consórcio? Imóveis, auto, pesados, motos, plástica, plano dentário, tudo que você imaginar a gente tem. E eu trouxe o consórcio Itaú, que é o maior banco da América Latina, o maior do Brasil, né? Que ele também, né? Ele foi fundado em 1945, ele não tem nenhum problema de você vender consórcios do Itaú, porque as pessoas não vão ficar questionando. Então, isso vai ser muito legal e muito mais rápido. Eu trouxe para você aqui também algumas informações mais para você ter, porque eu vou mandar, né? Quantos anos que você tem que ter cada elemento aqui, motos, carros, veículos, né? E as vantagens de se tornar um cliente no setor de crédito estruturado, porque o setor de consórcio é um dos que mais cresce no país. Então, diferente do que a gente pensava antigamente, as pessoas já entenderam que o consórcio é o melhor dinheiro que existe. Nem BNDES, não tem nada no Brasil que supere o consórcio em termos de, vamos colocar assim, juros baixos, né? Porque não é nem juros, né? Porque como não tem juros, é uma taxa que é muito baixa no mercado do Brasil. Então, vale a pena. Hoje eu trabalho muito com os Estados Unidos, eu moro em Orlando e moro aqui, e lá tem muitos brasileiros que fazem consórcio. Então, eles fazem o consórcio aqui para, no final, levantar dinheiro para poder comprar nos Estados Unidos. Então, é uma forma de alavancagem. Então, hoje, o brasileiro que mora em Boston, na Flórida, ele já tem a visão que, no fundo, um dia ele vai voltar para o Brasil. Então, a gente fala sobre planejamento financeiro. O que é ser um consultor ou indicador, né? Existem 2 formas de você trabalhar com a gente. A primeira forma é você só indicar. Não quero entender esse negócio de consórcio aí, não, é muito complicado. Ok. Então, você vai indicar o cliente, nós vamos atender esse cliente, vamos fazer uma reunião, explicar para ele o que é o crédito estruturado, vamos explicar o que é o consórcio, e você vai ganhar um comissionamento sobre a tua indicação. Eu costumo fazer assim, eu crio um grupo do WhatsApp, nesse grupo do WhatsApp eu coloco o corretor, coloco o cliente, eu e o Isael, que é o meu braço direito. Ali você vai acompanhar tudo. A gente manda o e-book, depois a gente faz a reunião, depois, quando o cliente fecha, tem a carta. Se ele tiver alguma dúvida, você acompanha ele. Se você não quiser falar nada no grupo, você não fala. Mas você está acompanhando o teu cliente.
Porque quando ele quiser comprar outra carta, ele vai falar lá e você vai saber que esse cliente é teu, ok? Isso é um indicador. Você não precisa fazer nada, a gente cria o seu próprio link e você pode mandar para tudo quanto é lugar aí, quando vier o cliente, a gente sabe que é teu. Aí tem o pulo do gato, que é você ser o consultor de consórcio. Você não precisa sair do seu nicho de mercado, tá combinado ou não? Quem vão ser os seus clientes? Os próprios clientes que você já tem. Então, um cliente que aluga um imóvel teu é um potencial cliente? Lógico, você vai falar para ele, quanto tempo você quer pagar aluguel, meu amigo? Né? Quanto você pode pagar por mês? Você consegue pagar R$1.000 a mais por mês? Consigo. Então, vamos fazer uma carta de consórcio. Né? Vamos se planejar. Né? O cara que tem um imóvel é teu cliente? É. Você pode oferecer para ele a alavancagem financeira. Né? O cara que quer comprar um imóvel à vista é teu cliente? Esse é o bom. Você vai vender de 3 a 4 imóveis para ele num único imóvel. Então, para ser um consultor de consórcio, ponto número 1, você tem que entender sobre consórcio. Entender sobre consórcio é você estudar. Se você não tiver vontade de estudar, nem entre. Porque, pelo menos no meu grupo, eu dou toda a condição que o consultor quiser. Eu fui durante muitos anos, né? E a minha história aqui com o Cresce era de professora de oratória, liderança. Então, tudo isso está incluído, você não vai pagar nada. Então, eu vou dar treinamento para você. Eu tenho o meu próprio marketing, que a gente divulga, né? Por exemplo, eu tenho lá os posts do Santander, do Itaú, posts meus. Então, e várias histórias de pessoas que compraram consórcio. Então, você pode criar um Instagram seu, de consórcio. Então, você cria o teu Instagram e, a partir daí, você começa a ser um consultor de consórcio. As pessoas que te procurarem, você vai ensiná-las, ensinar, gente, como é que funciona o ramo de consórcio. A partir daí, você também vai ter que tirar a BAC. Né? O ABAC é obrigatório? Não. Eu acredito que 90% das pessoas que vendem consórcio não têm o certificado da BAC. Agora, por que para mim é importante um consultor ter o certificado? Porque eu vou ter a certeza absoluta que ele vai vender o consórcio da maneira correta. Né? Porque se ele não vender da maneira correta, ele é tirado da BAC e imediatamente é excluído. Então, eu tenho certeza que você vai falar para o teu cliente a verdade. Então, não é sobre ganhar dinheiro. Porque o dinheiro, gente, é consequência de um trabalho bem feito. Então, se você trabalhar direito, você vai ganhar dinheiro. Não precisa mentir para o cliente. Você vai ser contemplado. Não precisa mentir. Para que mentir? Então, é esse trabalho que a gente vai fazer da certificação da Associação Brasileira de Consórcios. Então, você vai tirar o teu ABAC. Eu vou dar todo o treinamento para você. Vão ser várias aulas. Na hora que você sentir que você está pronto, você marca a tua prova e você tem o seu certificado ABAC. Ali, eu vou dar todo o suporte para o teu cliente com a minha equipe, certo? Se você quiser ser um consultor, você não precisa atender de cara. Você vai junto com a gente, entra nas reuniões. Na hora que você tiver ok, a gente vai falar, pronto, agora segue e você continua com a gente, mas fazendo seus próprios clientes. Então, ser um consultor, a gente tem aqui suporte de marketing, suporte de visita, comissionamento acima da média, criar estratégias de marketing no mundo digital, treinamento de produto, mentoria mensal com personalidades da área, mentoria semanal com especialistas, mentorias diárias com supervisão, porque se você quer atender um cliente e você não está seguro, você pode chamar a mim ou o Isael, nós vamos junto, online ou presencial, se for aqui em São Paulo. O curso da BAC e todo o material didático. Aqui, o conteúdo que eu quero fornecer para você. Né? Quem aqui conhece o Canva? Né? Hoje existem dezenas de Canva por aí. E criar os seus próprios posts é muito importante. Então, a minha ideia é dar treinamento sobre o Canva, como fazer stories, como fazer reels, de que maneira que você pode conectar o seu cliente, quais são os gatilhos mentais. Então, a ideia é que a gente deixe você num nível que você possa atender bem o seu cliente e ganhar com ele. Aqui, né, diferença para se destacar no mercado,
Quanto tempo eu tenho, Simone? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas dicas, né, para você ser um bom consultor, e eu quero chegar nessa parte aqui, que é muito importante. Vender 500 mil reais de consórcio é muito fácil, não é difícil. Porque se você pega um cliente que tem um imóvel de R$1 milhão e ele quer fazer alavancagem financeira, você já fez R$1 milhão. Então, se você fizer, por exemplo, 500 mil no primeiro mês, no segundo, no terceiro, e aumente um pouquinho depois, 600 mil, até chegar no R$1 milhão, você vai ter aqui, no final de 6 meses, 8.250. Essa aqui é o comissionamento mais baixo que a gente tem, mais baixo. Esse comissionamento pode dobrar se a gente conseguir chegar até o Santander. Então, se você vende Santander, como eu te disse, o Banco Santander hoje tem um comissionamento fantástico, então a gente aumenta o comissionamento. O Santander é o banco que mais contempla, então eu te falei de 2 bancos somente, Itaú e Santander. Por quê? Eu não quero questionamento. Então, você vai vender, falou desses 2 bancos, o cliente não vai ficar em dúvida. Agora, eu quero outra administradora. A gente tem também, não tem problema nenhum. O comissionamento no consórcio, ele nunca é pago à vista. Ele é pago parcelado. E a gente também paga parcelado. Lembrando que os bancos que pagam com menor número de vezes é o Itaú e o Santander. Então, eu acredito que você consiga fazer uma carteira muito rapidamente. Aqui eu coloquei novamente, né? Você vendendo pouco, não precisa vender muito, 500 mil mês. Tem empresas que chegam a vender até 50 milhões mês, faz a conta. Né? 50 milhões mês é quando você pega, por exemplo, uma transportadora que compra caminhões cegonha, né? Você pega uma incorporadora, você pode pegar um cara que ele está com um lote lá, e ele não sabe o que fazer com esse lote, então a gente faz o financiamento do lote da construção. Então, existe N possibilidades que você pode até ganhar mais do que você já ganha com o consórcio. Né? Então, fica o meu convite para que você entenda mais sobre isso. Eu queria que o Israel viesse aqui em 1 minuto, falasse a experiência dele, pode ser? Bem rapidinho? Israel, muito obrigada por estar aqui hoje. Né? Israel, ele é corretor do Pinto Eletro. Bom dia a todos. Vou aproveitar aqui só para deixar um depoimento, né? Assim como vocês estão hoje, né? Foi assim que eu conheci a Reginar. Já gostava do consórcio, meu conhecimento era superficial e aí decidi me aprofundar. E aí todas essas dúvidas que vocês trouxeram aqui eram as mesmas que eu tive quando eu conheci a Reginar. Então, decidi entrar, né? Então, isso é muito importante, você buscar conhecimento. Eu foquei, só vou falar rapidamente do meu resultado. Eu foquei em 2 perfis de clientes. Aqueles que me procuravam e não tinham crédito aprovado. Então, esses clientes é um perfil que o consórcio atende muito bem. E os investidores, para eles não ficarem descapitalizados. Então, assim, no meu primeiro mês, está aqui a Reginar, eu consegui vender mais de 1 milhão de consórcio. Me surpreendeu bastante. E aí eu fico à disposição para ajudar todos os colegas. E só deixar uma observação. O consórcio a gente consegue vender para o Brasil inteiro. Não precisa ser só para os clientes aqui do estado, tá bom? Obrigada. Eu quero te lembrar também que é lógico que é tão extenso esse assunto, mas, por exemplo, o cara tem um financiamento. Eu disse para você que o financiamento chega a custar até 2 vezes mais. Então, esse cara que tem financiamento também é cliente nosso do consórcio. Porque se ele tem um financiamento, por exemplo, na Caixa, no Itaú, e a gente faz um consórcio, o banco compra o financiamento dele com a carta de crédito contemplado e ele passa, por exemplo, paga lá 5 mil reais, ele passa, por exemplo, a 3 mil reais por mês. Então, o cliente do financiamento também é um cliente para a gente. Tem N possibilidades. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de falar de um assunto que me encanta. Me encanta porque vai dar prosperidade para vocês, me encanta porque vai dar independência financeira para os seus clientes, e me encanta porque a gente está dando para eles o que eles precisam. Ensiná-los sobre a prosperidade, mostrar o quanto que é importante cada um de nós deixar de ser corretor para ser consultor de
pode falar que é consultor global, né? Porque eu te dou oportunidade também de vender imóveis nos Estados Unidos e financiar através de mim. Então, eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Eu sou facinha, né? O meu WhatsApp está aqui, o meu telefone. A hora que vocês precisarem tomar um café, tanto eu como Israel, estaremos à disposição. Eu abro aqui a possibilidade de vocês serem consultores da Recom, que é a minha empresa hoje de consórcio, e também deixo a possibilidade de vocês serem treinados por nós para que você seja não mediano, mas que você seja o melhor. Eu vou abrir agora 15 minutos para perguntas e respostas, eu penso que pode encerrar, e mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu vou só antes, pode ficar. Vou só seguir o protocolo. Regina, eu queria só antes entregar a você o certificado do Conselho, aqui assinado pela diretoria, pelo senhor José Augusto Viana Neto, te agradecer por essa aula magna aqui, com certeza teremos muitas perguntas. Então, antes de mais nada, eu quero te entregar o certificado e a gente abre para as perguntas. Vamos fazer um registro nesse momento. Aqui. Já tirou? Obrigada. Muito obrigada. É verdade. Tem. Então, vou fazer assim, como eu sei que tem bastante perguntas, vamos seguir por essa fileira aqui as perguntas, eu vou levando o microfone, porque para vir à frente vai demorar para sair da cadeira, né? Mais fácil. Alguém deste lado, perguntas? Pedir para o Israel ficar aqui na frente comigo, Israel. Vou começar aqui. Queria agradecer, né? Você esclareceu muita coisa que eu já venho estudando, pesquisando, e com a vontade de estar agregando mais essa... imóvel, né? O ramo imobiliário, estar agregando o meu portfólio para estar atendendo aos clientes. Mas uma coisa que eu tenho, não sei se essa questão de quando o cliente é contemplado, eu esbarrei nisso nas minhas pesquisas, não consegui descobrir. O cliente é contemplado com a carta de crédito, ele dá um lance para poder fazer a aquisição. Ele precisa de um fiador para continuar a questão do financiamento, do pagamento desse consórcio, a partir do momento que ele é contemplado? Não. Vamos lá. Ele foi contemplado na carta de crédito. O dinheiro vai sair, por exemplo, se for de carro, no máximo em 48 horas, ok? De imóvel, acredito que uns 30 dias, né, no máximo. Então, essa carta de crédito, primeiro, ele dá o poder do cliente comprar à vista. Se ele tem uma carta de crédito de R$1 milhão, aquela carta de crédito já está na mão dele. Então, ele vai poder chegar para o cliente e falar, eu tenho meu dinheiro à vista. Eu não vou pagar R$1 milhão, eu quero pagar 900 mil. Né? Então, os 100 mil pode ser usado também para o que ele precisar, de repente a parte burocrática, né, que a gente sabe que tem. Então, ele faz a contemplação, né, fez a contemplação, ofereceu os 900 mil, né, por quê? Porque ele tem o dinheiro à vista. Então, no máximo, em 30, algumas demoram um pouquinho mais, 40 dias, mas ele não tem nada. Por quê? Porque o imóvel é a própria garantia, sim ou sim. Se ele está comprando um imóvel, o imóvel vai ficar como garantia do banco. Então, o imóvel é dele, mas a garantia... O financiamento também é assim, gente? Financiamento, o imóvel não é 100% teu, porque está em garantia. Respondeu a tua pergunta? Ah, sim. Não, vai passar. Vamos lá. O que análise de crédito? Uma coisa legal, por que eu trabalho com o Itaú e Santander? Ele analisa o crédito antes da pessoa entrar. Olha que legal. Então, não é tão fácil vender Itaú e Santander. Por quê? Por isso que a gente tem outras administradoras. Porque como ele vai no início para ver se a pessoa está com o nome legal, se ela tem possibilidade de pagar aquela parcela, é quase certo que quando ele for contemplado, ele também não vai ter problema. Então, outras administradoras não checam no início, aceita todo mundo. Só que na hora da contemplação, aí começa, né? Poxa, mas seu nome está no Serasa, você não tem condição. Então, o Itaú e o Santander, eu garanto que eles vão checar no início e vai ter menos problema na hora de ter o imóvel na mão. Mais alguma pergunta? Regina, meu nome é Sérgio. Primeiramente, muito obrigado pela aula, muito esclarecedora aqui. E eu já estou mirando em alguns clientes
da renda fixa. Legal. Para isso, eu preciso de uma informação. Vou fazer 2 perguntas, né, que são bem rápidas. Após a contemplação, se esse cliente que tem dinheiro numa renda fixa resolver migrar para o consórcio, esse dinheiro ele fica onde e qual o índice que ele fica rendendo? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, se existe alguma maneira de se usar imóveis no exterior, já que você falou que tem alguns clientes que moram fora. Não, no exterior não. Eu desconheço outro lugar no mundo que tenha consórcio. Eu só conheço no Brasil. O que pode fazer, e muita gente faz, é quando você está no exterior e tem um imóvel aqui, o imóvel continua alugado, ele levanta o dinheiro e vai comprar fora do Brasil ou compra figurinha de Pokémon. O problema é dele. Mas fora do Brasil, não. A segunda pergunta, você entendeu a primeira? A correção da carta, ela é feita pelo INSS. Ah, tá. Eu não entendi. Você entendeu? Pode responder. A correção da carta antes da contemplação e depois da contemplação. Não, depois da contemplação, ele vai pegar o imóvel dele. Segue. Residual, que ficar para ele continuar pagando. escolheu ainda imóvel. Segue INCC. Ele faz pelo consórcio. Segue Ah, tá. INCC. Você vai aumentando isso. Segue INCC. Peraí, todo mundo entendeu a pergunta dele? O saldo devedor vai ser corrigido pelo INCC. Porque, olha só, eu fui contemplada. Não é justo eu ser contemplada, peguei meu imóvel e eu não vou ser reajustada? Por quê? Porque senão não gira toda a máquina, né? Vai ser reajustada. Isso. Pode ficar o tempo que ele quiser. Pelo INCC. Não, tem também, não é só o INCC. Deixa eu te explicar. Por exemplo, a gente tem mais de 300 administradoras hoje no país. Algumas, elas vão ser pela poupança, outras pelo renda fixa, outra vai ser pelo INCC. Tem a sua regra, né? Então, a grande maioria, eles pegam a renda fixa, né? Então, só para você entender, se o cara não quiser comprar o imóvel, a carta de crédito fica lá e vai continuar rendendo, ok? Está sendo valorizada. Não foi a tua pergunta, mas é legal falar sobre isso. Oi? Ele recebe a carta corrigida. Uma outra coisa que eu não falei, mas tem muita gente que faz, que para quem é investidor é legal, o que acontece? Eu começo a contemplar cartas, ok? Eu não quero comprar nada. Eu contemplo as cartas, deixo lá e eu vendo com ágio. Então, o ágio, nós sabemos, nós corretores, que se for um financiamento, você vai pagar até 2 vezes o valor do imóvel. Então, quando eu contemplo as minhas cartas, então eu posso vender com 20%, 30% de ágio, gente? Sim ou não? Acho que eu posso, a carta é minha. Então, existem investidores que você pode mostrar para eles essa possibilidade, contemplou a carta, aí você vende essa carta para algum cliente teu que ou tem o nome sujo ou quer pagar menos juros. E então, ganha o primeiro cliente que comprou a carta contemplada e ganha o segundo. Você ganha também no ágio? Ganha. Você ganha menos, mas você também ganha na venda das cartas contempladas. Eu quero te falar que isso é completamente legal, tá? Não tem nada de errado nisso. A Demicon, ela tem, por ela não pegar o nome da pessoa de início, então ela tem muitas cartas contempladas. Então ela garante também a compra da carta que se o cara não quiser mais ou contemplada. Então ela tem essa parte, a Demicon, que ela garante isso. Você fez uma pergunta, quem é aqui? Deixa, não, eu levo o microfone. Ah, tá bom. Por gentileza, vamos só seguir a ordem que nós colocamos aqui, senão a gente se perde, tá bom? Só um instantinho, por gentileza. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Meu nome é Rodrigo, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Mas o Israel fez um comentário no começo da apresentação dele que me chamou a atenção. Você falou assim, eu comecei no primeiro mês, vendi para o meu cliente que não conseguiu financiamento e para o meu cliente investidor. A minha pergunta é, quando você vende para um cliente que não conseguiu financiamento no mercado financeiro, que é o próprio Itaú, o próprio Santander, na hora da liberação da carta, eles vão não liberar o dinheiro para o cliente, correto? Se ele tem com problema no CPF dele.
Então, cada projeto dentro do consórcio existe um estudo, né? Para esse cliente, o consórcio, a principal vantagem é a compra planejada. Então, você precisa sentar com esse cliente, ver o valor que ele quer, o imóvel, porque realmente ele vai precisar estar com o nome ok, né? Porque assim, ó, se ele contemplar essa carta por sorteio ou por lance embutido e não tiver a possibilidade dele usar o nome dele, ele vai vender ganhando um lucro sobre ela. Só que ele fazendo o consórcio, se ele não teve o financiamento aprovado, ele já tem uma chance maior de conseguir realizar o sonho. Porque, infelizmente, no Brasil não tem muita educação financeira nas escolas públicas. Então, quando você coloca aquela parcela para ele ir pagando, para ele realizar o sonho, você potencializa. Por quê? Ele fala assim, ele contemplou a carta e vendeu. A partir do momento da venda, ele já tem o valor da entrada. Então, ele pode refazer outra carta e vai melhorando a situação financeira desse cliente. Precisa de um acompanhamento, né? Por isso que é importante você ser um especialista, buscar estudar, saber o caso de cada cliente, porque não é só vender, você precisa vender, acompanhar, para ele conseguir realizar o sonho dele. E ao longo do tempo... E ao longo do tempo ele vai limpando o nome dele. Isso então ele vai que eu ia te resolvendo a falar. vida Eu dele. tenho um cliente nos Estados Unidos, ele fez uma carta de crédito de 1 milhão. O nome dele está sujo, tá? Ele fez a carta de crédito no nome do filho dele, pelo Itaú, e enquanto ele não for contemplado, ele está limpando o nome dele. Então, na hora que limpou o nome dele, ele pode... Essa carta, ela pode ser passada. Por exemplo, tem um custo de R$600, em alguns administradores nem custo não tem. Então, se você passar a tua carta para pai, para mãe, para irmão, não tem custo nenhum. Então, o que ele está fazendo? Ele está limpando o nome dele, fez a carta no nome do filho, e daqui a 6 meses, quando o nome estiver sujo, estiver limpo novamente, ele passa para o nome dele. Então, é uma possibilidade da pessoa ir limpando o nome. Perfeito. Não, Mas, a dúvida era que também. não consegue comprar o imóvel, né? Tem menos burocracia do que o financiamento, tá? Perfeito. A carta de crédito é mais fácil, porque o consórcio, eles exigem menos coisa do que no financiamento. Porque a própria casa já é a garantia, né? Perfeito. Então, o próprio Itaú, que às vezes pede muita coisa no financiamento, no consórcio, na contemplação, ele exige menos. Tá? Só para você... Agora a pergunta do corretor, né? Você fez um quadro ali com comissionamento para indicação ou para venda? Ali ficou só essa dúvida. Venda. Ali Você poderia falar qual que é o valor de indicação? Então, por que eu não posso te falar isso agora? A gente tem mais ou menos 10 administradoras. Então, eu vou te falar da Demicon. A Demicon é a que tem a taxa menor e paga em 13 vezes. Então, quando eu falar para você assim, olha, se você me indicar, eu dou 0,5%, pode ser que eu consiga dar 1% pelo Santander, mas eu não consiga dar 0,5% pela Demicon. Então, por isso que eu te convidei para a gente estreitar a nossa amizade, os laços profissionais. É muito diferente. A Demicon paga 1%, o Santander chega a pagar 3,5%, né? E tem alguns momentos que o Santander chega a pagar 4%, né? Então, a diferença é muito grande de uma administradora para outra. Mas eu te digo o seguinte, a média, porque a indicação você não vai fazer nada, tá combinado? Não? Não vai fazer nada, você vai indicar. Então, a média do menor é 0,5%, que é muito dinheiro, tá? Porque a gente fala que é 0,5% sobre o montante. Então, R$1 milhão, quanto que daria? 5 mil, né? Para você indicar alguém e depois deixar com a gente. Agora, a outra, se você quer ser um consultor, é gradativo segundo a meta, mas você pode ganhar de 1% até 3%, que é um valor tremendo, né? 3% em R$1 milhão é quanto? Quanto, gente? 30 mil. 30 mil. E isso é o que eu falei, você vendeu 1 milhão, no outro mês você vendeu 1 milhão, no outro mês você vendeu 1 milhão, a média é entre 3 e 6 meses, então você cria uma carteira. Então, vender consórcio. Quando a pessoa fala que quem vende consórcio está no fundo do poço, eu digo para você que quem vende consórcio pode ficar milionário. Né? Vai depender da visão que você tenha. É muito dinheiro envolvido. Se você pegar uma transportadora,
Você teve o cara lá, ele fez quanto? 57 milhões em um mês. Quer fazer a conta? 57 milhões vezes 3, quanto que dá isso? Faz o redondo, 6 vezes 3, 18, né? 1.800.000, é isso? É. Então, é muito dinheiro envolvido. Às vezes, você atira de um jeito, vai para um cliente, aparece um outro enorme, né? Eu estou numa negociação com uma empresa que é mais ou menos 50 milhões por mês. Então, demora, não é da dia para a noite. Mas se você consegue uma empresa dessa, você fez sua independência. Pode ir. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Daniele. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se alguma administradora ou algum banco pode-se usar o fundo de garantia? Pode, não, deve, né? Você pode abater o seu fundo de garantia quando a sua carta for contemplada. Isso é fantástico. Pode usar como lance. Algumas, né? Ou são todas? Algumas administradoras você pode usar como lance. Não são... Por isso que eu te falei que o consórcio não é tão simples, porque a gente não está falando de uma administradora. Nós temos 10. Então, eu procuro selecionar sempre 2, que são as melhores hoje, até como pagamento. Pode ir. Eu vou falar bem rapidamente, só de uma experiência pessoal, para o pessoal ter uma noção de numérica, assim. Por exemplo, eu fiz uma carta de consórcio de 70 mil, eu pagava 400 e poucos reais por mês, durante 200 meses. E eu comprei um apartamento que eu fiquei com o saldo devedor exatamente de 70 mil, só que como eu não tinha dinheiro para dar o lance do consórcio, eu acabei tendo que fazer um financiamento. Para vocês terem uma ideia, o valor da parcela do financiamento era 823 por 420 meses. Tá aí. Olha a diferença, gente. É uma coisa... Por isso que eu te falo que mais vender consórcio é uma missão de vida. Porque quando você... Lembra do pai rico e pai pobre? Né? Então, quando você dá essa visão para o cliente, ele fica louco. O cara, como é que eu não pensei? Eu estava falando esses dias com uma funcionária aqui, e ela estava me falando que ela deve 130 mil reais no financiamento. Quando eu falei para ela dessa possibilidade, ela enlouqueceu. Ela ia pagar 3 vezes menos no consórcio e pode comprar o financiamento. Então, mais do que você ganhar dinheiro, eu penso que a visão que a gente tem hoje do Brasil é uma visão medíocre, porque ninguém ensina a gente ao longo prazo, ninguém ensina como você pode melhorar a vida do seu cliente. Então, esquece a coisa de ser corretor, muda o nível. Eu agora sou um consultor, eu entendo de dinheiro, prosperidade. Quando você faz isso, só de mudar a mente, você já muda o rol do seu network também, né? Eu fui num evento do Sebrae, né? Que ele não pôde ir, azar dele, né? Porque o cliente ficou para mim. Lá no Sebrae, é uma reunião simples. Eu angariei 4 clientes que você foi visitar essa semana. O cara quer fazer o quê? Alavancagem financeira. Né? Eu tenho um café hoje à tarde com um cara, ele é corretor também, tem 5 clientes. Né? Então, vocês podem, criarem a equipe de vocês também. Né? Pega o link de vocês e divulga. E começa dentro de casa. Sabe? Fala com a tua mãe, com o teu pai, com a tua tia, com a tua avó. Fala, escuta, eu quero te ensinar o que é consórcio. Às vezes, né, eu comecei, a primeira pessoa que eu vendi foi para minha prima, né? E ela foi, quando a minha amiga, ela ia comprar o carro à vista, eu contemplei ela no primeiro mês. Ela pegou o dinheiro, aplicou o dinheiro que ela ia comprar à vista, está ganhando os jurinhos dela e está pagando uma prestação boba, né? Então, comece pela sua casa. Aproveitando esse gancho, se o cliente ele tem vontade de investir no mercado financeiro, por exemplo, quer fazer o consórcio para ter esse crédito, ele tem que ter alguma garantia. Ele consegue, por exemplo, fazer uma carta, tentar contemplar para investir em outro segmento sem ser esses, por exemplo, mercado de ações, por exemplo. Não. Mesmo se não deixar um imóvel como garantia? Se tiver um imóvel de garantia, eu falei para você, ele compra outro imóvel, compra figurinha de Pokémon, ele faz o que ele quiser. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é vender imóvel para ele. Por quê? Se o cara pega o dinheiro, eu tenho uma casa, vale 1,5 milhão, eu deixo minha casa de garantia.
eu vou para o mercado de ações, corre o risco de eu perder? Sim. O cara vai culpar você? Vai. Ele vai falar, É o pô, risco dele, né? é o risco dele, mas a tua mente fica... Mas né, você pode sempre... botar, se eu tenho um imóvel de 500 mil reais, quero pegar uma carta, contemplo, consigo contemplar, boto aquele imóvel como garantia, pego o dinheiro e faço o que eu quiser. Faz o que eu quiser. Eu não aconselho e nenhum consultor meu vai aconselhar. Vai aconselhar você comprar um imóvel, porque o imóvel é garantia, você vai receber o aluguel. Para você ter uma ideia, eu sou tão Caxias, que quando o cara vem com isso, eu quero saber aonde ele vai aplicar o dinheiro. E eu fico o tempo todo tirando da cabeça dele de sair do mercado de ações e do Bitcoin. Porque ele tem que continuar pagando a prestação, gente? Tem ou não tem? Ele pode perder a casa dele? E aí eu vou ser cúmplice. Então, quando o cara compra um imóvel, eu garanto para ele que ele vai ter um aluguel e o máximo que pode acontecer é ele ter que vender esse imóvel. Então, é legal que a gente tenha essa visão clara para nunca, sob nenhuma hipótese, ter possibilidade de prejudicar ninguém. Então, eu vou ser sincera. Se um cara vem para mim e fala, eu quero aplicar no mercado de ações, eu não vendo. Regina, só um eu. instantinho. Regina, nós temos pela internet aqui também, Marcelo dos Santos Moura, excelente palestra, ele pergunta para você, minha esposa tem um imóvel financiado, posso realizar consórcio para quitar este financiamento em meu nome? E eles são casados em separação total de bens. Pode. Não, vai ter que fazer o consórcio no nome dela, né? Na hora da contemplação, ela quita o financiamento, certo? Ela quita, o banco quita o financiamento e ela fica só com a parcela do consórcio. Mas pode, e é o viável. Tá certo. O dinheiro vai para ela e a casa dela vai ficar como garantia. Sai a garantia do financiamento e entra a garantia do consórcio. Perfeito. Para o Marcelo respondido, então. Eu vou seguir aqui, vamos ser mais breves agora nas perguntas para poder fazer Nossa, eu estou muito feliz, de verdade. Você está também? Vou seguir aqui Sabe atrás. por quê? Gente, quando tem perguntas, significa que abriu a mente de vocês. Então, o Zé Augusto Viana, se ele estiver me ouvindo, ele estava certíssimo, né? Ele falou, o teu papel é abrir a mente dos corretores para outras possibilidades. Pode falar. Bom dia a todos, meu nome é Marcos. Você comentou sobre a facilidade, entre aspas, de passar uma carta contemplada para um irmão, por exemplo. No meu caso, se eu compro um consórcio, tá? E aí eu tenho essa carta contemplada e eu quero passar para o meu irmão, usando esse exemplo. O que é mais fácil, passar a carta ou eu comprar um imóvel, passar para o meu nome até então e depois passar para ele? O que seria mais fácil em termos burocráticos? O que eu disse é o seguinte, eu estava falando sobre limpar nome, né? Então, se o meu nome está sujo, eu faço o nome do Israel, ele é meu marido, meu filho, então depois passa para o meu nome novamente, não tem problema. Isso, ok. Agora, você está falando de deixar uma casa em garantia, é isso? Não, por exemplo, eu comprei um consórcio, tá? Aí eu fui contemplado, de uma forma ou de outra. Aí eu vou comprar, em vez de eu esperar ele limpar o nome, eu vou e compro a casa no meu nome, né? Futuramente, depois que ele limpar o nome, aí sim eu passaria para o nome dele. O que consórcio para o nome dele pode. É mais fácil, a mesma coisa, não tem burocracia? Não, né? Só que a casa vai ser para o nome dele, né? Porque se já está contemplado, o consórcio, a dívida vai. Outra coisa também legal para vocês entenderem. Foi bom você ter falado sobre isso. Quando você compra uma casa no consórcio, é infinitamente mais fácil você vendê-la. Por quê? Não, é porque a prestação é muito mais baixa. Então, às vezes, você vende a prestação da casa. A pessoa deu um lance lá de vale 1 milhão, deu um lance de 300 mil e ele quer vender a casa, ele pode ganhar no ágio da carta, pode vender mais fácil. A prestação, como é baixa, bem mais baixa, como você mesmo falou, né? Do consórcio do financiamento, então eu consigo vender mais facilmente. É que nem meu carro, se eu quiser vender agora com uma prestação de R$300, é fácil. Vocês gostariam de comprar um carro, né? De 60 mil com uma prestação de R$300? Então, na hora de vender o imóvel, quando ele estiver no consórcio, é muito mais fácil. E é simplesmente passar do nome teu para o nome do cliente. Lógico que vai ter a avaliação do nome dele, normal. Tem mais... Tem.
Tem administradoras que não têm, mas a média é R$600. De 600, vamos colocar no máximo R$800 para passar para outra pessoa o imóvel. Bom dia a todos. Obrigado, Regina, pela palestra. Uma dúvida, quando você citou a respeito de fazer essa alavancagem com capital próprio, com imóvel próprio, a única forma de você... Eu tenho um imóvel quitado, eu faço uma carta de consórcio, contemplo ela, para eu poder levantar um capital com esse meu imóvel sem transferir a propriedade. Seria só mediante a alegação de uma reforma, para poder o consórcio me passar esse capital, isso? Ou reforma, ou você vai fazer o normal. Colocar o nome de outra pessoa, certo? Não, mas sem transferir. Sem transferir, só reforma. Só reforma. Você conhece outra forma? Mas eu preciso... Não, né? A PJ também. Você pode fazer em nome de uma PJ e transferir para você. Mas também tem algumas regras, tá? Tem regras, que eu já tentei fazer isso. Tudo que eu quero te mostrar é que a gente está falando de 200 administradoras. Perfeito. Então, às vezes, você vai falar, é mentira dela, mas é porque aquela administradora não permitiu. Tá, ok, mas em relação à reforma, eu preciso aprovar um projeto de reforma, o consórcio pede esse tipo de documento, mas ele vai pedir que necessariamente tenha sido concluído a reforma? Não é vai. só o trâmite inicial. Inicial. Não tem. Isso que eu te falei. Existem algumas administradoras que permitem, né? Então, tem outras que não permitem. Perfeito. Então, é como se fosse uma holding, um financiamento, aliás, um empréstimo com garantia de imóvel, porém com uma taxa de consórcio. Exatamente. Ótimo, obrigado. Exatamente. Só que eu quero lembrar o seguinte, tá ao vivo ainda, não? Tá ao vivo? Então, tá bom, deixa. Vamos embora. Segue aí. Pois no final eu faço uma observação. Oi, Regina, bom dia. O meu não é uma pergunta, é mais ou menos um up no que você disse aí. Há um tempo atrás, um amigo meu foi contemplado com uma carta de um valor substancial e ele não podia pagar a parcela, né? Aí eu comprei a carta dele, coloquei na minha casa, deixei a minha casa no nome dele e tinha uma herança de uns amigos que estavam vendendo um imóvel de 1 milhão, vendendo por 500 mil, e eu comprei esse imóvel com essa carta de crédito, e hoje esse imóvel vale 1.600.000, e só de aluguel eu já paguei essa carta. Caraca, uma salva de palmas! É sacada, gente, é sacada. Né? Se você para de pensar na caixinha, tudo fica muito mais fácil, né? Muito legal mesmo, bacana. Regina, quem mais? Regina, bom dia. Bom dia. Roberto, obrigado pela apresentação. Eu vou colocar algumas coisas bem rapidinho. Primeiro, que a venda entre CNPJ é uma prática que está sendo usual, não é certo? O pessoal passa ou compra o consórcio no CNPJ, isso, ou transfere o imóvel no CNPJ e depois fica dentro com a própria pessoa. Consórcio é uma criação nacional da década de 60. Isso mesmo. Meu pai comprou um DKV Mag através do consórcio. A liberação geralmente é muito demorada do consórcio. Eu vou contradizer porque a gente trabalha com imóveis e geralmente o financiamento libera muito mais rápido do que o consórcio, porque não é somente a liberação da pessoa, é também do imóvel. E eu tive experiência. Vendi um imóvel para minha irmã, ela com renda, tudo comprovado, o Bradesco barrou, teve que vender a carta de consórcio, pegar para outro. O Bradesco é chato mesmo. Tanto é que eu não trabalho com o Bradesco. Então, o consórcio não é também assim um mar de rosas, né? Ele também tem os percalços, porque você tem a liberação do imóvel também, não é somente de quem está comprando. A venda do imóvel com transferência, isso que eu queria, você comentou, e uma outra dúvida, se o consórcio já estão utilizando a NFT, tá certo? E você aqui comentou há pouco, venda do imóvel com transferência do consórcio. Há possibilidade de você vender o imóvel, sendo ele está sendo pago através de consórcio, né?
Você Sim. transferiu o imóvel e também o consórcio? Não, você transfere só o consórcio. A burocracia toda é pelo Itaú, ou pelo Bradesco, a administradora, porque ela vai levantar o nome da pessoa que está pegando o imóvel. É a mesma burocracia. Então, se eu estou vendendo para o Israel está com o nome sujo, porque não é ele que vai pagar? Não é ele agora? Então, o levantamento vai ser todo do nome dele. Se o nome dele tiver ok, ele tiver condição, é uma coisa simples. Se não tiver, eles vão barrar igualzinho no financiamento, gente. Não tem a diferença aí, mas é possível sim. Não tem nenhum problema. Mais alguma? Aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Thalita. Eu já adquiri um consórcio de um carro já. E eu sei que tem um prazo, né, do carro, 5, 10 anos. Do imóvel também tem ou não? Tem também, tem. É porque, mais uma vez, vai da administradora. O Itaú tem uma, mas em média, quanto você tem? Se ele está em condições de ser habitado, tá? Mas o consórcio imobiliário é mais flexível em relação a essa questão aí, tá bom? Acho que o carro é mais complicado, né? O carro, moto. Agora, imóvel, eu nunca vi barrar pelo tempo, não, né? Não. 30 anos, olha lá, tá vendo? Com 30 anos. Eu acredito que não... pode ser que tenha alguma administradora, né, entre essas 300 que barre, mas a grande maioria, Itaú, Ademicon, Santander, Porto Seguro, não tem esse problema de tempo de imóvel, não. Pode. Pô, é fantástico quando você faz um loteamento, que você deixa o terreno de garantia, levanta o dinheiro, constrói a casa, faz uma outra casa no outro lote, a outra casa que está quitada fica de garantia, você levanta mais dinheiro. Gente, é tanta coisa que tem possibilidade no consórcio que a gente fica doido. Então, assim, uma pessoa que tiver um terreno, você pode oferecer, só que daí tem que ser a fração ideal, né? Então, você não pode pegar o terreno todo. Até pode, tem administradoras que pode. Mas a grande maioria, você tem que dividir o terreno para você ir pegando o dinheiro aos poucos. Então, com um terreno, você consegue praticamente fazer os lotes todos, né? Você tem um cliente que está fazendo isso, né? Oi, bom dia a todos, muito obrigada pela palestra. Meu nome é Maria Eustáquia. E a dificuldade que eu enfrento, por exemplo, vendo imóveis, é o idoso. Tá? O consórcio para o idoso, 65 anos, porque tem aquela data limite, 80 anos, financiamento. Como fica para o idoso? Eu nunca vi problema com o idoso. Tempo? Não tem. Porque tem. Eu não estou falando de seguro prestamista. O seguro eu não indico para nenhum cliente. Porque o único problema do seguro prestamista é porque se a pessoa morrer, quita o imóvel. Não existe outro tipo de seguro. Então, provavelmente, esse idoso vai ser obrigado a fazer o seguro prestamista, que não é um valor também absurdo, não é nada muito caro, não. Mas não existe restrição de idade. Sim, sim. Porque é um grupo, a gente vai escolher um grupo, se o banco autorizou, tanto faz um grupo de 70 meses como de 240 meses. O que eu acredito é que ele vai ter que fazer o seguro prestamista, se ele tiver uma idade avançada, tipo, sei lá, acima de 75, 80 anos, provavelmente. Manda para o consórcio. Perfeito. Regina, quero agradecer você e te cumprimentar, porque você conseguiu uma forma de ganhar dinheiro, mas com uma finalidade também institucional, de cunho espiritual, né? É um sacerdócio. É sacerdócio. Né? Nossa, eu agora quase chorei agora. Porque eu estou falando isso porque lembra que eu te falei do glamour? Eu treinava as pessoas, dava treinamento de liderança e tal, e para mim aquilo era um sacerdócio quando eu mudava a vida das pessoas. E aí, quando eu vim para o consórcio, acabou que as pessoas, eu não tenho mais glamour, entendeu ou não? Então, cadê aquela mulher que estava na televisão? E eu vou falar com toda sinceridade. O meu sacerdócio hoje, eu estou toda arrepiada, eu encaro como muito maior, porque eu fico pensando, se alguém tivesse dito para mim, há 10 anos atrás, sobre essas possibilidades, eu estaria muito melhor financeiramente e estaria dando condição para várias pessoas. Então, não é um sacerdócio para mim.
Hoje, quando eu entro nessa sala aqui, eu fico olhando quantas pessoas podem ter o mesmo sacerdócio que eu, né? E entender o que é consórcio de uma maneira de missão de vida. Isso é inteligência espiritual também. Exatamente. Né? Mas a pergunta é a seguinte: você começou a falar de uma estratégia, de um negócio que esse empresário começou a buscar imóveis para atender essa demanda de imóveis alugados. Você pode aprofundar mais qual é esse negócio? Rapidamente, porque ela está aqui nervosa. Hoje nós temos parceria com a House, que é uma empresa fundada pela Vitacom, acredito que uma boa parte conhece aqui a Vitacom. Ela faz empreendimentos, estúdios, né, bem localizados, voltados em rentabilidade, num modelo muito parecido com a Airbnb. E a House, ela traz uma solução para os investidores que, quando ele compra, ela tanto administra quanto decora. Então, ele só tem a rentabilidade. E aí tem alguns projetos dentro da House, ela está no Brasil inteiro, tá? Que em contrato ela garante aí, pelo menos no primeiro ano, 0,6 no mínimo. Então, a rentabilidade é altíssima, uma ótima oportunidade para todos. Porque tem no Brasil inteiro, né? Então, o cara está em Curitiba, tem uma lá, tem em São Paulo. Significa que a gente pode garantir para o nosso cliente que é investidor, não precisa ficar batendo cabeça, que você vai ganhar 2 vezes. Você ganha na venda do imóvel, você ganha no consórcio. Então, você vai garantir para ele, fala, olha, existe um imóvel que você vai comprar, que o cara faz tudo, ele já administra, ele aluga, ele decora. Então, é bem melhor para nós e mais seguro entregar para uma empresa que já faça tudo, porque a gente vai ter certeza que ele vai comprar o outro consórcio, tá claro ou não? Porque se ele comprou um imóvel, tá dando rentabilidade, ele não vai querer um só, né? Ele vai querer 2, 3, e finalizando. Eu sou a Chelis, eu gostaria de agradecer por participar, estar aqui Obrigada, com vocês. Né? É super enriquecedor, né? Essa sua trajetória, trazendo para nós mais experiência e agregando ainda mais. Eu já fiz o curso de perita aqui e com certeza vai somar muito na minha profissão. Na minha Você vem comigo? Vem comigo? Ser consultora? Certeza, com certeza. Ah, legal! Aceito o convite. Muito bacana, obrigada Obrigada. mesmo, né? Obrigada mesmo. Regina, que manhã Nossa, deliciosa, eu tô apaixonada. Né? Fica aqui com a gente também. Olha, se vocês já aproveitaram para tirar a tela aqui, a informação, o telefone da Regina está à disposição de vocês. Mais dúvidas, né, Regina? Você está à disposição. E, enfim, eu vou dar por encerrada essa manhã com tanto conhecimento. Ninguém quer ir embora, você percebe que o assunto eu quer ficaria aqui continuar. até amanhã. Só para vocês entenderem, eu criei um site. Esse site chama www.reginaraújo.com, com H. E lá eu coloquei todas as perguntas e respostas possíveis e imaginárias. Então, tem perguntas, tem o que é consórcio, o que é crédito estruturado, é como se fosse uma aula, como eu dei aqui. Então, entra lá no meu site, entra também no meu WhatsApp, vamos conversar. E eu acredito de verdade que, como você disse, o meu sacerdócio, ele pode ser estendido a cada um de vocês, e eu tenho certeza absoluta que eu sou uma excelente instrutora, e, acima de tudo, o que eu vou querer são pessoas que tenham a mesma integridade moral e ética que eu e Israel temos. Então, se você for ético, se você for bom vendedor ou mau vendedor, vem comigo que nós vamos te entregar coisas maravilhosas. Gente, Muito uma salva de palmas para Regina Araújo, Israel. Obrigada pela participação de vocês. O nosso lanchinho continua aqui do lado. E parabéns pela participação. Estejam sempre conosco aqui, seja ao vivo ou seja também pelas telinhas do Cresce.